Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aí às nossas aulas sobre polinômios. Na aula anterior, eu comentei com vocês o que era um polinômio, algumas características do polinômio e falamos por alto sobre as operações básicas que fazemos com ele. O valor numérico, adição, subtração e multiplicação, né? Chamamos atenção para alguns detalhes e hoje nessa aula nós vamos falar especificamente sobre a divisão de polinômios, porque este é o foco geralmente que os vestibulares, o PISME, os sistemas, as provas, né, de sistemas de ingresso gostam de explorar deste assunto, polinômios. Então, eles gostam muito da parte de divisão de polinômios e depois das equações polinomiais. Tá bem? Então nós vamos ver especificamente sobre as equações, sobre a divisão de polinômios. Tá bem? Então vamos lá. Acompanhe comigo aqui no slide. Né? Para fazer a divisão de polinômios, nós temos três métodos que podemos dispor. O método da chave, o método dos coeficientes a determinar e o dispositivo de Briot-Ruffini. Esses são os métodos assim mais comuns que nós temos para trabalhar com, com a divisão de polinômios, para fazer a divisão de polinômios. Né? Então, nós vamos agora explicar direitinho todos eles, cada um deles, bem detalhadamente, para você saber como é que faz cada um deles. Você vai ver que não é nada coisa do outro mundo, não é nenhuma dificuldade para fazer, não. Mas a gente deve saber os três métodos, porque conforme o problema, a gente pode lançar mão de um ou outro. Tá certo? Muito bem. Eu destaquei o dispositivo de Briot-Ruffini, que é um dos métodos, né, que a gente usa para resolver a divisão de polinômios, porque esse dispositivo, além dele ser mais prático, um método mais prático para efetuar a divisão, ele também vai ser muito utilizado no próximo assunto, que é equações polinomiais, tá bom? Então vamos ao método da chave. O que é o método da chave para dividir polinômios? Ele chama-se método da chave pelo fato de que a gente usa nesse método o algoritmo que é tradicional na divisão, quer dizer, aquele processo de fazer divisão que você aprendeu com números naturais lá no primário. Acompanhe o próximo slide aqui, que nós vamos ver um exemplo. Olha, digamos que a gente tenha aí, para resolver, a divisão deste polinômio px que aqui está, por esse outro polinômio dx que aqui está. Então a gente quer saber a divisão, o resultado da divisão entre eles. Ora, para fazer essa divisão pelo método da chave, nós vamos agir da mesma forma que agiríamos se estivéssemos fazendo uma conta como essa aqui, de números naturais, pelo chamado processo longo. Então vamos recordar esse processo longo, como é que é. Faríamos assim. Aqui tem 5 dezenas, 3 dezenas e 4 unidades, número 534. A gente começaria assim. 5 dividido para 12, não é possível fazer. Então, essas 5 centenas que aqui estão, a gente transfere para cá, elas passam a ser 50 dezenas, e aí fica formado aqui um grupo com o número 53. Daí os 53 eu posso dividir para 12. Cabe 4. Então, coube aqui na divisão, em primeiro lugar, 4. O que eu faço depois? 4 vezes 12, 48. Eu pego esse 48 e venho para cá com ele diminuindo. Então, menos 48. Fazendo a subtração, 8, ou a soma de sinais contrários, né? 8 para 13 são 5. E o 5 passou a valer 4, menos 4, 0. Abaixo o próximo, 54. Como aqui agora este número ainda é maior do que 12, então eu posso prosseguir a conta.
e vai caber de novo 4. 4 vezes 12, 48. Vamos agora somar ele negativamente aqui, ou subtrair. 48. E aí vamos ficar 8 para 14. 6, 4 menos 4, 0. Como o resto da divisão ficou menor do que 12, eu já não posso mais, no campo dos números naturais, prosseguir essa conta. Portanto, eu paro a divisão por aqui. Então, escrevo que esta divisão deu um quociente 44, e ainda me sobrou um resto, não é isso? 6. Pronto, aqui está terminada a conta de dividir. Este é o chamado processo longo da divisão. Esse processo em que eu efetuo a multiplicação, coloco o resultado, faço a subtração, anotando passo a passo aquilo que tem que fazer. Isso lá no primário você aprendeu como processo longo da divisão. Então você pega o dividendo, o divisor, descobre o quociente e pode ou não sobrar um resto. Ou seja, sobra resto, mas ele pode ser um número ou pode ser zero. Quando é zero, dizemos que a divisão é exata. Ok? Para dividir polinômios, como é o caso aqui da proposta, dividir o polinômio p de x pelo d de x pelo método da chave, eu vou usar exatamente este algoritmo aqui para fazer a divisão dos dois polinômios. Ou seja, p de x assume a característica de dividendo, d de x assume a característica de divisor, e o que nós vamos encontrar é um determinado quociente e um determinado resto da divisão desses dois. Naturalmente que o quociente será um outro polinômio e o resto pode ser um polinômio ou um número inteiro. Vai depender do que sobrar no algoritmo. Então vamos lá. Primeiro eu vou escrever o dividendo, que é um polinômio, aqui no caso, do quarto grau. Agora, perceba que esse polinômio do quarto grau, ele não está completo. Ele tem o termo em x à quarta, ele tem o termo em x ao cubo, mas não aparece aqui o termo em x ao quadrado. Então, eu tenho que completar esse polinômio acrescentando o termo em x ao quadrado, colocando o coeficiente 0 no lugar, certo? Então, o dividendo do algoritmo vai ser x à quarta, olha aí, mais 3x ao cubo, mais 0x ao quadrado, porque é aquele termo que estava faltando, menos x e mais 5. O divisor é o polinômio dx, portanto, x ao quadrado menos 2x. Agora vamos fazer a divisão, seguindo os moldes aqui. Então vamos lá. X à quarta dividido por x ao quadrado é uma divisão de potências de mesma base. Então eu vou repetir a base e subtrair o expoente. 4 menos 2, 2. Ou seja, x à quarta dividido por x ao quadrado, cabe x ao quadrado. Certo? Então, coube aqui na divisão, x ao quadrado. Vamos fazer agora como fizemos aqui. Aquela hora tinha o que tinha sido aqui possível, caber era o 4. Então, depois fizemos 4 vezes 12 e o resultado subtraímos. Vamos fazer aqui a mesma coisa. X ao quadrado vezes x ao quadrado, multiplicação de mesma base, repete base, soma expoente. Então, x quadrado vezes x quadrado, x à quarta, ou x elevado a 4. Vamos subtrair aqui, então. Menos x elevado a 4. X ao quadrado vezes menos 2x, 1x ao quadrado vezes menos 2x,
vai dar menos 2x ao cubo, porque a gente soma o expoente, 2 daqui com 1 dali. Este valor agora eu vou subtrair aqui. Então, como ele vai ser subtraído, é como se eu fosse fazer assim. Este termo menos este que está aqui. Aí o menos com menos, mais. Pronto. Então ficou mais 2x ao cubo. E agora vamos efetuar a conta, como fizemos aqui. O mais x à quarta cancela o menos x à quarta. 3x ao cubo mais 2x ao cubo são 5x ao cubo. E os outros termos nós vamos baixar. Mais 0x ao quadrado menos x mais 5. Observe que o que restou aqui, o grau do polinômio que restou, ainda é maior do que o grau do divisor, o que me permite prosseguir a conta. Então, eu começo tudo de novo. 5x ao cubo dividido por x ao quadrado. 5x ao cubo dividido por 1x ao quadrado vai me dar 5x ao cubo dividido por x ao quadrado, x, repetir a base, subtrair expoente. Coube 5x. Então vamos. 5x vezes x ao quadrado, 5x ao cubo. Subtraindo aqui. Pronto. Mais 5x vezes menos 2x menos 10x ao quadrado, que ao ser subtraído aqui, vai me dar mais 10x ao quadrado. Pronto. Vamos agora fazer a conta. Menos o mais 5x ao cubo, cancelou menos 5x ao cubo. Aqui fica, então, 10x ao quadrado e abaixamos o resto. Menos x mais 5. Este grau de polinômio é igual ao do divisor. Posso continuar a conta. 10x ao quadrado dividido por 1x ao quadrado vai me dar 10. 10x elevado a 0. Como x elevado a 0 igual a 1, ficou 10. Coube 10. Então vamos. 10 vezes x ao quadrado, 10x ao quadrado, que vamos passar para cá subtraindo. Menos 10x ao quadrado. Mais 10 vezes menos 2x vai me dar menos 20x, que ao ser subtraído passa a ser mais 20x. E agora vamos fazer a conta final. O mais 10x ao quadrado cancela o menos 10x ao quadrado. Menos 1x com mais 20x são 19x. E o mais 5 que repete. Prontinho. O resto da conta é um polinômio que tem o grau menor do que o divisor. Então, como o resto tem grau menor do que o grau do divisor, a semelhança aqui dessa conta, quando o resto é menor do que o divisor, a conta está terminada. Portanto, neste contexto, nesta divisão de px por dx, nós conseguimos um quociente, que no caso é um polinômio q de x, x ao quadrado, mais 5x mais 10. Esse é o quociente, o resultado da divisão. E ainda nos sobrou um resto, um polinômio resto, r de x, que é o polinômio 19x mais 5. Pronto.
Tá aí, esta aqui, portanto, é a solução, a resposta da divisão desses dois polinômios, do p de x pelo d de x. Nós encontramos um quociente x² mais 5x mais 10 e um resto 19x mais 5. Deu para entender? Para arrematar, vamos deixar claro aqui o seguinte, né? Uma observação que nos é muito importante. Vamos deixar claro aqui que na divisão, tanto numérica quanto aqui de polinômios, nós temos que a divisão só termina quando o grau do Rx, quer dizer, o grau do resto, não é? For menor do que o grau do divisor, então do dx. Quando isso acontece, o grau do resto é menor do que o grau do divisor, então a divisão está terminada. Enquanto o grau do resto for maior ou igual ao divisor, eu tenho que prosseguir a conta. E, segundo, aos mesmos moldes da divisão de números, se eu multiplicar o quociente pelo divisor e acrescentar o resto, eu vou encontrar o dividendo. Então, isso é uma regra geral. O dividendo, que no caso aqui é o p de x, então o dividendo, no nosso caso, o p de x, que é o dividendo, ele será sempre igual ao divisor, que no nosso caso é o polinômio d de x, vezes o quociente, que no nosso caso é este polinômio, mais o resto. Que é o teorema fundamental aí da divisão de números naturais. Então, vamos guardar este detalhe, porque esse detalhe ele é muito importante e vai nos ser útil aí na frente, mais adiante, nos próximos métodos de resolução de divisão de polinômios. Aliás, o próximo método, que é o método dos coeficientes a determinar, ele vai depender muito deste teorema fundamental da divisão. Tá certo? Então, por hoje, vamos ficar por aqui, com o método da chave para fazer resolução de divisão polinomial. Ok? Então, tá bom? Um abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau para vocês.